Olá, uma boa madrugada. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais essa edição do Jornal Toda Hora. E vamos às principais notícias do Brasil e do mundo. Inicio falando sobre compra de imóvel usado no Brasil. O número de financiamentos usando o famoso FGTS caiu mais de 80%. Veja agora os motivos dessa queda com Pedro Camoda. Os dados foram divulgados pela própria Caixa Econômica Federal e mostram a queda de contratados firmados para a compra de casas próprias, seja casa ou apartamento, do programa Minha Casa Minha Vida. Os imóveis antigos ou usados foram os grandes afetados. Confira os números. O levantamento foi feito com base nos últimos 2 meses. A queda nos financiamentos nesse período foi de 85% para os imóveis usados. Para a faixa de compradores que tem renda acima de R$ 8.000, os financiamentos caíram 98%. Uma série de fatores influenciaram essa queda, principalmente as exigências por parte do governo. A compra de imóveis usados pelo programa Minha Casa Minha Vida se tornou válida durante o governo de Jair Bolsonaro. Antes, era válida somente para imóveis novos. E a medida continuou valendo durante o governo do presidente Lula e fez tanto sucesso que chegou a representar 1/3 de todos os negócios feitos pelo programa. O Ministério das Cidades avaliou que esse tipo de negócio cresceu tanto que a prática estava desbalanceada. E uma principal medida para segurar os novos contratos foi exigir um valor de entrada maior para o uso do fundo de garantia. As faixas salariais do programa Minha Casa Minha Vida também mudaram, deixando a compra mais difícil. O valor máximo de um imóvel usado pode ser financiado também caiu, indo de R$ 350 mil para R$ 270 mil. Agora, o benefício de comprar uma casa usada ficou destinado às classes mais baixas, com renda igual ou inferior a R$ 4.400. O pente fino do INSS cortou mais da metade dos auxílios-doença neste ano. Mais de 270 mil pessoas tiveram a renda cortada. O Instituto Nacional do Seguro Social cortou os auxílios-doença de quase 52% dos beneficiários, ou 277 mil, tiveram a renda cortada. Eles passaram por exame médico com um perito da Previdência Social entre julho e outubro deste ano. Mais de 530 mil perícias já foram realizadas e o INSS deve convocar 300 mil segurados para exame presencial. Segundo o Ministério da Previdência Social, a intenção é realizar 800 mil perícias de revisão até o final deste ano e seguir com o programa em 2025, ainda sem data específica para terminar. Os segurados que estão incapacitados para o trabalho e recebem auxílio-doença podem ter de passar por perícia no INSS. Ao passar pelo exame pericial, o segurado pode receber 3 respostas do perito médico. O beneficiário pode ter alta, o que faz com que o auxílio seja cortado. Pode continuar recebendo a renda, ou ter o benefício convertido em aposentadoria por invalidez, hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Ao todo, a Previdência informou que 36 mil auxílios foram convertidos em aposentadoria por invalidez. O segurado está sendo convocado para a perícia de revisão durante o período em que recebe o seu auxílio. A convocação é por carta enviada para a residência, aviso no sistema bancário e por SMS. Para ser convocado, é preciso manter dados como telefone e endereço atualizados no Meu INSS. A polícia do Rio de Janeiro realizou uma operação contra fraudes em planos de saúde. Os prejuízos giram em torno de 50 milhões de reais para as operadoras. Agentes da Delegacia do Consumidor do Rio de Janeiro saíram às ruas nesta segunda para cumprir 15 mandados de busca e apreensão contra 11 alvos, incluindo advogados e médicos. As ações acontecem na Barra da Tijuca, Leblon, Ipanema, Jacarepaguá e Duque de Caxias. A Operação Bisturi, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mira fraudes em planos de saúde. Segundo as investigações, os golpistas entravam na justiça com pedidos de liminar para que a operadora do plano liberasse cirurgias superfaturadas, que em alguns casos nem sequer eram realizadas. Outra modalidade de fraude era pedir reembolso de serviços inexistentes. Além disso, procedimentos eram solicitados em nome de médicos já mortos. E o grupo criminoso também fornecia próteses e materiais especiais com preços acima dos de mercado.
As fraudes teriam causado um prejuízo de cerca de 50 milhões de reais. Entre as companhias lesadas estão Bradesco, Amil, Golden Cross e Sul América. Um jacaré de quase 3 metros foi flagrado enquanto andava livremente em uma avenida no Rio de Janeiro. O animal deu trabalho aos bombeiros para ser resgatado. Vamos conferir. Na Avenida Ayrton Senna, zona oeste do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar um jacaré que circulava livremente na pista. Quando chegaram no local para fazer o resgate, os bombeiros tiveram que fechar a circulação dos carros para evitar acidentes, tanto com o animal quanto com as pessoas. No vídeo, dá para ver que os bombeiros tiveram bastante trabalho, já que o réptil mostrou muita resistência na captura. Perto da Avenida Ayrton Senna, existem algumas lagoas, brejos e manguezais que concentram alguns grupos desse tipo de jacaré. Por isso, não foi a primeira vez que um réptil invadiu as estradas da região. Após o resgate, os homens devolveram o réptil ao seu habitat natural e o trânsito foi liberado novamente. O Jornal Toda Hora fica por aqui. Retorno com outras notícias a 1h35. Até mais.